Opa, boa tarde. Sou Gustavo Roberto, da turma C de APC. Esse daqui é meu trabalho do Calango. Bom, meu código ele consiste basicamente num jogo, numa adivinhação de número, onde o usuário tem que tentar adivinhar o número que o computador está pensando. Então, eu vou dar um exemplo. Estou pensando em um número de 0 a 21. Quantas tentativas você irá levar para acertá-lo? Então, vamos supor que eu estou aqui 7. Número muito baixo, tente o maior. Então, vamos com 15. Número muito alto, tente o menor, 13. Muito alto ainda, 10. Muito alto, 8. Muito baixo, 9. Aqui, acertou, foram necessárias 6 tentativas, está na média. Não foi nem muito nem pouco. Gostaria de tentar de novo? Aperte 0 para computar sua rodada e voltar ao menu inicial. 0 e aqui eu estou no menu. Além de jogar, eu também consigo ver a minha média de tentativas por acerto. Se eu apertar 2, aqui, minha média de tentativa é 6, eu só tentei uma vez, então foram 6 tentativas. 3 eu volto para o menu, vamos tentar mais uma vez. Número de 0 a 21, 11. Muito alto, tente o menor, 5. Muito baixo, 7. Muito alto, 6. Acertou, acertei de novo. 4 tentativas, está na média de novo. Aqui, se eu voltar agora para o menu inicial e for na minha média, agora minha média é de 5. A média caiu porque eu levei menos tentativas. Eu posso tentar mais uma vez aqui, sei lá, 5, 16, 13, 11, 8, 7. De novo, 6 tentativas. Vou voltar aqui para o menu. Eu posso ver que a média de novo. Agora a média ela aumentou um pouquinho porque eu levei mais tentativas. E é basicamente isso o código. Você tenta adivinhar o número que o computador estabelece de 0 a 21. E você pode ver a média de acertos depois de cada tentativa que você tiver terminado. Basicamente como o código funciona. Aqui eu estabeleci as variáveis que eu vou usar nela. Eu vou explicar elas durante o código. Aqui eu estabeleço o funcionamento do jogo, que é esse enquanto j igual a 1, que enquanto j estiver valendo 1, o jogo vai continuar rodando, é a condição para o jogo continuar. Aqui tem o primeiro procedimento, que é o do menu inicial, que é esse menu bonitinho aqui que eu fiz. Que ele está bem aqui, a tela de menu inicial, eu fiz o inteiro n, escrever essa primeira linha com esses asteriscos aqui, enquanto n for menor do que 6, ele vai escrevendo cada vez uma linha. Aí eu botei quando chegar na linha 2, ele escreve essa adivinhação de número. Na linha 4 ele escreve esse aperte 1 para iniciar a adivinhação. E na linha 5 aperte 2 para ver as médias de acerto. Quando não atender nenhuma dessas condições, ele só vai escrever um espaço. Por isso que o menu fica assim, ó, a primeira linha, aí o resto vai ficando em branco. Aí na linha 2 ele faz a adivinhação de número, na linha 4 essa linha aqui, na linha 5 essa. E para fechar tudo no final, uma linha aqui de asterisco para ficar organizado. Beleza. Aí que quando o jogo começa, ele está no menu inicial, ele pede para você ler o número inteiro. Quando você escolhe o 1, ele limpa a tela e vai direto para o jogo. Quando você escolhe o 2, ele vai para aquele menuzinho de você poder ver a média. Aí ele vai limpar a tela, ele vai escrever que sua média de acerto é média de tentativas, que lá embaixo eu vou mostrar como é que é a média calculada. E aparece a opção aperte 3 para voltar para o menu. Para isso daqui funcionar, eu coloco que enquanto o i digitado que ele vai ler aqui for diferente de 3, ele vai ficar nesse loop, ou seja, qualquer coisa que você escrever aqui no menu, tirando o 3, ele não volta, só se você apertar 3. Aí aqui o fim enquanto, e aqui o outro caso, que se você não digitar nenhum nem 3, ele vai voltar para o menu inicial do jogo, ou seja, você ficar vendo, aqui nesse caso eu escrevi 1. Mas qualquer coisa que você escrever aqui, ó, ele vai ficar no menu preso, só se você apertar 1 ou 2. Esse outro caso eu também coloquei o i igual a 3, justamente para a questão que eu vou explicar ali lá embaixo. Mas beleza. O usuário escreveu 1 e o jogo vai começar. Aí ele vai falar, estou pensando em número de 0 a 21, quantas tentativas você irá levar para acertá-lo? Aí que eu estabeleço a variável do número aleatório, que é o número aleatório de 0 a 21. Ele vai pedir para ler o número do usuário, a primeira tentativa dele. E aqui é o segundo procedimento que eu uso, que é o número fora do intervalo, que é esse procedimento aqui.
que ele impede que a leitura das tentativas continue enquanto o usuário digitar um número fora do intervalo de 21 números. Ele recebe o inteiro i de parâmetro, que é justamente o número que o usuário insere. Se esse número for maior que 21 ou menor do que 0, ele vai ficar nesse loop aqui e vai dizer, aqui, por exemplo, menos 21. Esse número não está em intervalo de 0 a 21, tente novamente. 45, 22, menos 1, ele vai ficar dando essa resposta. Ele só vai sair disso aqui quando ele ler um número que pertence ao intervalo. Enfim, aí ele vai verificar se o número está dentro do intervalo por esse procedimento. Se tiver n igual a 1, que foi a primeira tentativa, e aqui ele entra em um enquanto, que é caso o número seja diferente do número aleatório. Se o número for maior do que o número aleatório, então ele vai limpar a tela, vai falar que o número está muito alto, vai pedir para você tentar um menor, depois ele vai ler o i de novo, e aqui ele vai verificar de novo se o número está dentro ou fora do intervalo. Por quê? Porque se eu não colocar isso, ele simplesmente, se você fizer uma tentativa que ele está fora do intervalo, ele vai computar como tentativa, por exemplo. Deixa eu ver aqui, testar aqui, por exemplo. Digitar 2, número muito baixo. Se você ficar aqui fazendo isso aqui, ó, ele vai dar que o número está fora do intervalo. Mas agora se eu voltar lá para o código, tipo 6, muito alto, menor, 3, 5, 8, 12, 21, 18, 17. Pronto, esse aqui eu demorei muito, já aproveitando para introduzir a mensagem. Se você demora muito, ele vai falar na música, se bem que poderia ter sido mais rápido, 11 tentativas é um pouco demais, não acha? Vou ter essa mensagem. Mas você percebe que todas aquelas tentativas extras que eu tentei de 67, que era fora do limite, ele não computa, ele só computa o que está dentro do intervalo, justamente porque não faz sentido. Se o intervalo é de 0 a 21, qualquer coisa que você escrever fora desse intervalo não tem que ser computado. Então por isso que eu coloco o procedimento aqui. E a mesma coisa embaixo, se o número for menor do que o aleatório, ele vai falar que o número está muito baixo e pedir para você tentar um maior, vai verificar se ele está dentro do intervalo e vai computar um para a contagem. E quando a pessoa acerta, quando o i é igual ao número aleatório, a tela limpa, e dependente de quantas tentativas você precisou, ele vai dizer, se você fez em menos de 3 tentativas ou menos, ele vai falar, incrível, você levou apenas n tentativas, se você leva 6 ou menos, falar que acertou, foram necessárias tantas tentativas, está na média, e se você demorar muito, que foi o caso que aconteceu ali naquele exemplo que eu mostrei, ele vai falar, poderia ter sido mais rápido, tantas tentativas é um pouco demais. E depois que ele acaba isso, ele pula uma linha e ele pergunta, eu gostaria de tentar de novo, aperte 0 para computar sua rodada e voltar ao menu inicial. Ou seja, ele vai ler o i e agora ele vai escolher. Você vai apertar 0 para computar sua rodada, porque aí quando você apertar 0, o contador de rodadas vai ser o contador de rodadas mais 1, vai subir uma rodada que você fez. O total de tentativas vai ser quantos N's você precisou, né? Todas as tentativas de adivinhação que você precisou. E aí ele volta naquela média que é a do menu 2, que é justamente a média de tentativas, que é o total dividido pelo contador. E ele interrompe e reinicia o loop. E aqui, para que esse caso 3? Justamente para a parte do menu. Porque quando eu quero que ele está aqui no menu e eu quero que ele volte para o menu inicial e não quero que ele inicie o jogo, eu estabeleço que você tem que digitar 3. E quando você digita 3, ele pula direto todo o processo do jogo e vai direto para cá que ele volta para o menu. Mesma coisa que nesse outro caso, que se você está no menu e você digita qualquer outra coisa. Não é que ele não aceita, ele aceita, mas é qualquer outra coisa, diferente de 1 e 2, então ele vai diretamente para o igual a 3, então ele reinicia o jogo. Então, qualquer outra coisa. E se você tiver aqui, você só pode digitar 3, e quando você digita 3, ele volta para o menu, justamente para pular todo esse processo do jogo. E é basicamente isso, meu código. Aqui eu vou mostrar mais uma vez como é que ele funciona, mais um exemplo aqui. Vou botar 11. Ó, acertei. Sorte pra caramba, né? De primeira, mas ó, incrível, você levou apenas uma tentativa. E aqui eu posso voltar para o inicial e ver minha média. Minha média é agora 1. Média impossível, mas consegui, né? Bem na cagada mesmo. É isso, meu código é isso. Um código de adivinhação. A ideia do código é bem simples. Acho que o que deixa ele mais bonitinho é justamente os incrementos que eu fiz, de poder colocar um menuzinho, essa média de tentativas.
os procedimentos que eu usei para verificar se o número está fora do intervalo e é isso. É isso o código.